Canal de História de Santa Cruz, no YouTube, Professor Simvaldo. Se a história mais antiga de Santa Cruz está muito relacionada com o antigo convento dos jesuítas, atual quartel, e a história referente ao finalzinho do século XIX está muito relacionada a partir da década de 1880 ao matador de Santa Cruz, podemos dizer que a história contemporânea, a história mais recente, a partir da década de 30, está bastante vinculada à atual base aérea de Santa Cruz. Porque ali onde antigamente chamava-se o Campo de São José, nós temos 22 campos, né? Os jesuítas dividiram a fazenda de Santa Cruz em 22 campos, cada campo tinha o nome do santo, e ali onde foi instalada a base aérea de Santa Cruz ficava exatamente o Campo de São José, que foi uma área destinada pelo antigo Ministério da Agricultura exatamente para a construção da pista do aeroporto Bartolomeu de Gusmão e também para a instalação do hangar, o hangar dos dirigíveis, tanto do Graf Zeppelin como do Hindenburg. Na apresentação de hoje, eu estarei falando de uma aeronave considerado o maior avião do mundo que pousou em Santa Cruz, no aeroporto Bartolomeu de Gusmão, porque a proposta, a ideia era que esse avião, essa aeronave, pousasse no Santos Dumont. Mas o Santos Dumont não oferecia, a pista do Santos Dumont não oferecia condições de aterrissagem. E o aeroporto Bartolomeu de Gusmão, nós estamos falando aqui, vamos falar aqui referente à década de 40, 1944. Eu até me reportei isso recentemente. Era considerado um dos maiores aeroportos do mundo. Tem uma pista de mais de 2.700 metros. O Santos Dumont, no início, não chegava a 1.300 metros. Depois nós tivemos o Galeão, o aeroporto Galeão, hoje, Aeroporto Internacional Tom Jobim. Quando foi construído em 1952, a pista também tinha cerca de 2.000 metros, depois é que foi ampliando. Então era preciso para essa aeronave, né, chamada Skymaster, que era considerado o maior avião do mundo, isso em 1944, depois vocês vão ver, quando nós fizemos uma comparação com as aeronaves de hoje, que ficava muito distante. Mas nós estamos falando aqui, história, o canal de História de Santa Cruz, nós estamos falando da história da aeronave em 1944. E ela vem de Miami, vem dos Estados Unidos, trazendo professores, trazendo técnicos para uma escola técnica de aviação que já tinha sido fundada em São Paulo. Já tinha sido inaugurada em São Paulo, já estava funcionando, então vem professores, são 7 professores, e mais outros professores também técnicos, né, e diversos equipamentos. Então era uma aeronave muito grande e vai aterrissar onde? Vai aterrissar na pista do aeroporto Bartolomeu de Gusmão. Claro que isso aí vai ser motivo para muitas notícias, porque se tratava do maior avião do mundo naquela época. Mas, como eu disse, comparando com Airbus de hoje, comparando com as aeronaves de hoje, não chega nem perto, né? Porque, por exemplo, hoje nós temos aviões, aeronaves com podendo transportar mais de 600 até mais, 600 e tantos passageiros. Naquela época não chegava bem perto disso. E uma curiosidade é que nós estamos nos referindo a 1944, lembrando que o Brasil já tinha declarado, o presidente Getúlio Vargas já tinha declarado guerra ao eixo, por causa daquele bombardeamento dos navios mercantes. Já tinha sido criada a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, e no ano, isso nós estamos falando em 1943, foi criada a FEB. Em 1944,
meses antes da chegada desse avião, o Brasil vai mandar o primeiro contingente de militares da Força Expedicionária Brasileira para combater na guerra. Então, as notícias, os jornais de 1944, a partir da guerra em 1939, davam grande destaque para tudo que estava acontecendo na Europa, principalmente no caso no Brasil, na Itália, porque nós tivemos lá esses contingentes, nós tivemos várias unidades que foram combater na Força Expedicionária Brasileira, né? No início, a história da Força Expedicionária Brasileira é uma história que está vinculada com os Estados Unidos, porque o Brasil, o Brasil vai participar do chamado Grupo dos Aliados, nós não tínhamos experiência bélica. A última guerra, o último exercício prático, a atividade prática de guerra que o Brasil teve foi a Guerra do Paraguai. De lá para cá, só aqueles exercícios militares que nós nos referimos. Mas uma coisa é você fazer o exercício, simulação, a outra coisa é participar da guerra. Então, os nossos equipamentos, o nosso armamento, o preparo técnico dos militares, tudo isso deixava muito a desejar. Então, foi preciso que nós recebêssemos um apoio tático, técnico, né, também material dos Estados Unidos, tanto que quando os primeiros soldados chegam, eles chegam com aquele uniforme antigo, aquele armamento antigo, por exemplo, o armamento que usava era o FAL de 1908, que eu inclusive cheguei a usar também quando servi em 1968, porque a nossa unidade aqui ainda não tinha o FAL, né, o fuzil automático leve. E os militares então foram para a Europa, ficaram um tempo ainda como treinamento, receberam equipamentos adequados, porque foram combater numa área de fria, né? Pegaram inverno muito rigoroso, e era preciso então que eles tivessem um uniforme adequado, equipamentos, agasalhos e tudo mais. Isso durante a guerra. Então todos os jornais brasileiros noticiavam diariamente tudo o que acontecia na guerra, porque foram também alguns jornalistas como correspondente de guerra, ou seja, vai o jornalista, ele inclusive usa um uniforme militar, ele tem mais ou menos uma equiparação a um oficial, um tenente, não é um militar, mas a partir do momento que ele vai estar junto com os militares, ele também tem que cumprir uma série de ordens, inclusive a questão de sigilo, enfim, disciplina, tudo isso. Então, alguns correspondentes, inclusive bons correspondentes, nós tivemos o jornal Globo, por exemplo, ele publicava um jornal anexo, né, que saía, não sei se era diariamente, eu acredito não, acho que era semanalmente. Esse jornal depois ele vai ser enviado, porque esses correspondentes também entrevistavam lá os militares, traziam notícias, enfim, era uma forma também de fazer com que o Brasil acompanhasse a participação dos nossos militares. Essas notícias que saem são notícias referentes à guerra. E quando sai uma notícia diferente, já é alguma coisa que nos chama a atenção. Então, essa notícia que eu vou trazer hoje para vocês é mais uma curiosidade, é um fato, não deixa de ser um fato histórico, né? Porque afinal de contas foi uma escola técnica de aviação que tinha sido criada em São Paulo, e o fato histórico é que tem essa aeronave, esse avião, que vai aterrissar em Santa Cruz, vai desembarcar, e vai ser motivo, inclusive, de uma notícia da primeira página do jornal à noite. Então, a nossa apresentação de hoje, desta segunda-feira, dia 7 de abril de 2025, se refere exatamente a essa reportagem, mas no sentido de curiosidade. Claro que também, como se trata de um canal de história, nós estaremos falando de assuntos também relacionados com essa história mais recente, referente ao período de 1944, da década de 40 para cá.
Então, como eu sempre faço, né, estarei apresentando algumas imagens e nós estaremos então fazendo um comentário. Então, hoje falando sobre o maior avião do mundo, pousando em Santa Cruz, na pista do aeroporto Bartolomeu de Gusmão, isso em 1944. É bom sempre frisar que nós estamos nos referindo a 1944. O maior avião do mundo pousa em Santa Cruz. Canal do YouTube da História de Santa Cruz, do professor Simvaldo Souza. O gigante visto de perto. Isso é uma pequena chamada do jornal à noite. Aqui tem a primeira página do jornal à noite. Vocês observem que todas as principais reportagens estão relacionadas com a guerra, né? É impressionante o aspecto de Berlim, enfim, todas as matérias. Mas essa matéria não é especificamente sobre a guerra, é o Skymaster, o mestre do céu. A aeronave veio transportando técnicos e equipamentos para a Escola Técnica de Aviação, que tinha sido fundada em São Paulo em novembro de 1943. Então, toda essa nossa apresentação ela está baseada no jornal à noite, edição de 2 de fevereiro de 1944. Como eu disse, o Brasil já estava em guerra com a Alemanha. Nós ainda não tínhamos enviado o primeiro contingente, ele vai ser enviado em agosto, julho de 1944, mas o Brasil o presidente já tinha decretado guerra. Então, em 22 de agosto de 1942, após ter seus navios mercantes torpedeados, o Brasil declarou guerra à Alemanha nazista e à Itália fascista. A declaração foi uma resposta do então presidente Getúlio Vargas à pressão da população. A pressão da população foi muito grande, porque o presidente da República, eu já me reportei isso anteriormente, né? Digamos, estava em cima do muro, até por influência dos próprios militares, como eu disse, alguns desses militares tinham uma tendência pró-Alemanha, né, germânica, e o presidente também ficou em cima do muro. Mas aqui não tinha mais jeito, porque foram bombardeados navios e muitas pessoas morreram. Pouco mais de um ano depois, no mês de novembro era criada a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, e a partir de julho de 1944 foram enviados os primeiros contingentes para o combate na Itália. Então, em 42, agosto, o presidente declara a guerra. Em 43 é criada a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, né? E a partir de julho começa então a ser enviados os primeiros contingentes, porque vão sendo enviados contingentes de acordo com o preparo e o tempo. Então são 4 ou 5 que vão chegar até o final da guerra em maio de 1945. Todos os jornais brasileiros passaram a dar amplo destaque ao noticiário do conflito, com o envio de alguns jornalistas como correspondentes de guerra. Mesmo assim, foi encontrado espaço e dada prioridade para a divulgação da notícia relativa à aterrissagem em Santa Cruz, nas pistas do aeroporto Bartolomeu de Gusmão, daquele que foi considerado o maior avião do mundo em 1944, o gigante Skymaster, o Airbus. Agora, aqui, vocês viram bem, esse gigante Skymaster, comparando, por exemplo, com o Airbus A380-800, que atualmente é o maior avião de passageiros do mundo, e o Antonov 1, que é um dos maiores aviões cargueiros do mundo, não chega nem perto, porque essas aeronaves, como eu falei, elas transportam mais de 600 passageiros, né? A chegada dos Skymaster com os novos equipamentos e técnicos para a Escola de Aviação de São Paulo, o que nos informou sobre a viagem, e essa aqui é uma chamadinha do jornal, né? Jornal à noite. A escola John Ridley, diretor da Emily Rand School of Aeronáutica dos Estados Unidos, é uma palestra em português com as professoras norte-americanas. Outros detalhes, a chegada dos gigantes no avião, texto na terceira página. Então, essa reportagem, vejam aqui o jornal à noite, de 2 de fevereiro de 1944,
com diversas notícias, todas elas relacionadas com a Segunda Guerra Mundial, né? Por exemplo, penetraram na Estônia, né, no subúrbio de Roma, serão julgados on. Todas essas matérias, essas chamadas, se referem à guerra, à Segunda Guerra Mundial. Apenas essa que nós vamos falar aqui, que não está diretamente, embora indiretamente esteja, porque estava criando uma escola técnica de aviação e essa aviação ia servir também para preparar os pilotos. Aqui tem a aeronave, né? E uma informação sobre a escola técnica. Essa escola técnica de aviação em São Paulo, no Brasil, né, foi criada com base na Emily Ridley Aeronáutica Universidade dos Estados Unidos. Em outubro de 1943, os planos foram anunciados para estabelecer a Escola Técnica de Aviação de São Paulo, a primeira escola nacional de treinamento de aviação. Após a aprovação do governo do Brasil e dos Estados Unidos, as aulas tiveram início em novembro de 1943. Então, quando essa aeronave gigantesca, né, esse gigante dos ares, ele chega, é o mestre dos céus, né? Ele chega ao Brasil, aqui tem essa reportagem do jornal à noite, 8 de fevereiro de 1944, já estava funcionando. Então essa aeronave vem trazer, como eu falei, equipamentos e professores. O maior avião do mundo pousa no aeroporto Bartolomeu de Gusmão, em Santa Cruz, no início de fevereiro de 1944, já ocupando as instalações da base aérea após o encerramento das viagens dos dirigíveis alemães. Quando houve o rompimento das relações do Brasil com a Alemanha, automaticamente o hangar e as instalações da base, já base aérea de Santa Cruz, né, foram cedidos, passaram a ser ocupados por forças ligadas à Marinha norte-americana, que eu fiz aquela matéria, aquela reportagem sobre o Blimp, o voo de Getúlio Vargas no Blimp. Então nós já tínhamos aqui a presença da Marinha norte-americana. Então quando essa aeronave chega na base aérea de Santa Cruz, isso aqui é na base aérea de Santa Cruz, essa aterrissagem, né? Então nós já temos aqui a presença da Marinha. Tem 3 fotos, que na verdade é uma foto só, mas como ela estava no sentido horizontal, eu fiz cortes, que é um professor dessa escola, já dando aula técnica, já na prática, né, para os militares que participavam da formação técnica dessa escola lá em São Paulo. O gigante visto de perto. A pista do aeroporto Bartolomeu de Gusmão, em dezembro de 1976, ele foi inaugurado. Em Santa Cruz é coberta por asfalto e tem 2.739 metros de comprimento. Já do aeroporto Tom Jobim, que foi inaugurado em 1951, bem depois do Bartolomeu de Gusmão, foi inaugurado o Galeão. Em 1977, já há um acréscimo do Tom Jobim. Atualmente, o Tom Jobim Internacional tem 4.000 metros, né, 4 quilômetros. E o de Santos Dumont, que foi inaugurado um pouco antes, um mês antes do Bartolomeu de Gusmão, em 30 de novembro de 36, tem apenas 1.323 metros. Até porque quem conhece ali o aeroporto de Santos Dumont sabe que ele está espremido ali na Baía de Guanabara. Então, realmente não tem como receber aeronaves muito, muito gigantes. Só que hoje existe uma exigência técnica, por exemplo, as grandes aeronaves com mais de 90 toneladas, elas precisam de pelo menos de 2.400 metros de comprimento. Então, mesmo a de Santa Cruz, ela já fica um pouco apertada, né? Então, às vezes tem algumas aeronaves que vêm para Santa Cruz, mas até fica porque hoje em dia a base aérea de Santa Cruz é uma base militar e ela não oferece tantos recursos como uma pista, né, de aeroporto civil. Vejam vocês o SkyMaster 936 pousando no campo da base aérea de Santa Cruz. Eu fiz questão de colocar esta foto apenas nesta imagem para que vocês possam ter uma ideia da dimensão do SkyMaster, né? Se nós compararmos hoje, como eu já falei, com as principais aeronaves, 10 principais aeronaves do mundo, ele chega a ser pequeno, mas aqui ele está chamado de gigante e era considerado maior.
E segundo as reportagens que estão nos jornais, um jipe dá para passar aqui por baixo tranquilamente, fica como se fosse um carrinho de brinquedo. Também não é bem assim, né? Mas centenas de pessoas que começaram a se aproximar, naturalmente estava aberto, né? E inclusive ficavam à sombra da própria aeronave. Muita carga, muita gente e 7 moças. Esse é do jornal A Noite, 2 de fevereiro de 1944. Parece um elefante de cauda em pé. A chegada do Skymaster com os novos equipamentos e técnicos para a Escola de Aviação de São Paulo. O que nos informou sobre a viagem e a escola, o Sr. John Ridley, diretor das Amby Ridley School of Aeronáutica dos Estados Unidos, que é uma escola técnica que veio dos Estados Unidos, né, para ser adaptada aqui em São Paulo, aqui no Rio. Mas veja que ela não foi para São Paulo, ela veio para o Rio para depois ser transportada por rodovia para São Paulo. Uma palestra em português com as professoras norte-americanas. As professoras são aqui, vejam que são 7 professoras, elas vieram já conhecendo português. Continuando aqui, o maior avião do mundo para transporte de cargas e passageiros chegou ontem ao Rio de Janeiro e foi aterrissar no antigo aeroporto Bartolomeu de Gusmão, em Santa Cruz. A pista de pouso do aeroporto Santo Dumont, onde se pensava que iria descer, não tem distância suficiente para a aterrissagem do aparelho, que é realmente enorme e pesado. À noite, quer dizer, o jornal, né? Pôde colher detalhes minuciosos acerca da chegada desse avião, pois precisamente quando o grande quadrimotor tomava conhecimento do campo sobrevoando-o, chegava também ali a nossa reportagem. No espaço, roncando com os seus 4 motores, o avião gigante não deixa transparecer seu tamanho descomunal, que só foi possível avaliar quando passou ao seu lado um Volt da caça e bombardeio. A descida fez-se normalmente, mas com a tomada do campo a uma grande distância do local onde deveria parar. Embora munido de freios, Skymaster, designação americana do novo tipo, dado a seu peso e seu tamanho, precisa de muita pista para a manobra final. Um detalhe interessante é o seu trem de aterrissagem, triciclo, isto é, com 3 rodas. Além das 2 comuns usadas para todos os aviões, Skymaster possui uma terceira instalada bem abaixo do nariz da fuselagem, quer dizer, na parte proa, né? Essa disposição faz com que ele aterre mantendo sempre uma posição horizontal, que não se modifica mesmo quando completamente parado. O oficial que nos acompanha fez a respeito uma observação interessante, apreciando o aparelho pousado diante do hangar do antigo Zeppelin, com a sua parte traseira suspensa, fez uma comparação dizendo: parece um elefante de cauda em pé. Comparação bizarra, né? Aqui tem as moças, né, 7 professoras de paraquedismo, né, radiocomunicação e light trainer, que viajaram no avião gigante e se destinam à Escola de Aviação de São Paulo. Então essas moças vieram já como professoras e aqui elas estão participando de um jantar. Muita gente, muita carga e 7 moças parados. Os motores e como porção de gente formigando à sua volta, começou a descida dos passageiros e o desembarque da carga do Skymaster. O aeroporto Bartolomeu de Gusmão é agora uma base aérea. Como nós já nos referimos, após a guerra, né, o aeroporto vai ser base aérea. Não possui, por isso, as clássicas escadinhas para o desembarque dos passageiros. Quer dizer, essas escadas, né, às vezes tem até aeroportos que nem tem a escada. Aquela escada que faz com que a pessoa se desloque direto para o interior do aeroporto. Às vezes tem uma escada que desce e a pessoa vai andando em determinados pontos, né? Isso foi feito com o uso de uma escada de abrir dessas de tipo comum, obrigando os recém-chegados a uma pequena ginástica. Tudo correu muito bem enquanto se tratava de Barbados, mas depois chegou a vez das moças, 7 pequenas graciosas que integrarão o corpo de professores da nova Escola de Aviação de São Paulo. Aquela escada positivamente não se adaptava ao uso do sexo feminino. Afinal, com a ajuda de uns e de outros, as 7 professoras desembarcaram, estranhando talvez a altura.
O gigante visto de perto. Enquanto continuava o descarregamento do material, iniciamos uma vistoria examinando de perto o belíssimo aparelho. O comprimento da cauda ao nariz é de 20 a 25 metros, mais ou menos. Seus 4 motores colossais, dispostos em grupos de 2 em cada asa, reúnem a potência de alguns milhares de cavalos de força. O trem de aterrissagem possui em todo 5 rodas, sendo 2 em cada perna do jogo traseiro e uma na perna dianteira, instalada por baixo do nariz do aparelho. Cada uma dessas rodas são de altura de um homem, quase. Quando em voo, todo o trem se esconde no corpo do aparelho. Por baixo do gigante, abrigando-se à sua sombra, havia várias centenas de pessoas. E ainda sobrava espaço em altura e largura para outro tanto. Um carro fechado passa perfeitamente sobre a fuselagem. E ao lado dos Skymaster, um Jeep, é um carrinho de brinquedo. Veja bem, nós falamos aqui que é a maior aeronave do mundo, e ele fala do comprimento de forma surpresa, né, de 20 a 25 metros. Mas veja aqui, o Airbus A380, que é atualmente considerado o maior avião de passageiros, ele tem 72 metros de comprimento e quase 80 metros de envergadura. Vejam vocês aqui, quase 3 vezes, 2 vezes, um pouco mais, quase 3 vezes mais do que o gigante, né? Esse gigante falado aqui. E também a capacidade de 615 passageiros. Mr. John Ridley, entre os passageiros que desembarcaram, figurou ser Sr. John Ridley, diretor de uma grande organização norte-americana de escolas de aviação, uma das quais a de Miami. É precisamente a que está sendo transferida para São Paulo. Falando-nos a respeito da viagem, disse-nos que transcorreu maravilhosamente. A última escala do Skymaster foi em Barreiras, no interior da Bahia, de onde levantara voo com destino ao Rio, às 2h30 da madrugada de ontem. A descida em Santa Cruz deu-se às 12 horas e 15 minutos. Isso é tudo matéria do jornal A Noite, 2 de fevereiro de 1944. Técnicos e material para a nova escola de aeronáutica. Então, essa escola veio de Miami, transferida. Na época, o comandante era o coronel Francisco Corrêa de Melo, apelidado Melo Maluco, porque ele tinha diversas missões, era muito corajoso, e por isso que deram o nome de Melo Maluco. O senhor John Reed pôde ser ouvido ali mesmo, ao lado do aparelho, e dando maiores informações sobre a chegada de Skymaster, acrescentou que o gigantesco aparelho trouxe nova remessa de técnicos e material para o equipamento da nova escola de aviação que foi transferida de Miami para a capital Bandeirante. Além da tripulação, trouxemos 18 especialistas e cerca de 5.000 quilos de carga. Perguntamos se era a última remessa para concluir a montagem do estabelecimento e respondendo o senhor John Reed fez um sinal de espanto e exclamou: a última? Qual o que, meu amigo? Ainda falta muita coisa, pois a escola de Miami é um mundo, embora aos poucos terá que ser transferida inteiramente para cá. Com o emprego, porém, desses grandes aviões, concluiremos rapidamente a nossa tarefa. Então vejam vocês que a proposta era realmente transferir toda a escola de Miami para Santa Cruz, não, para São Paulo. Só que São Paulo não tinha aeroporto em condições, aí eles iam aterrissar em Santa Cruz. O Francisco de Assis Corrêa de Melo, que era chamado, apelidado de Melo Maluco, mas era um apelido, vamos dizer assim, considerado, não era uma coisa pejorativa, porque o próprio Coronel Francisco, né, muito ousado, digamos assim, era um ás de aviação, ele comandava a base nessa época da chegada desse avião. As professoras falam português. No meio de tanta gente e vendo uma coisa ou outra escaparem, as professoras, onde estavam elas? Estavam almoçando no Camp Melo. Informaram-nos de fato. Fomos encontrá-las na base norte-americana que homenageia ao comandante Francisco Corrêa de Melo, recebeu o nome de Camp Melo. Ou seja, um setor da base aérea de Santa Cruz foi reservado para os norte-americanos. Como eu falei para vocês, chegaram diversas unidades da Marinha e da Aeronáutica Americana e se instalaram na base.
Então era como se eles também fossem comandantes da base, né? No refeitório, diante de um cardápio pejado de vitaminas, o repórter pôde entrevistar as graciosas professoras de aeronáutica. Foi fácil, pois todas elas falam português que aprenderam nos Estados Unidos. Mostram-se satisfeitas em conhecer o Brasil e disseram que a viagem foi maravilhosa. As apresentações foram feitas sem intermediários e eis os seus nomes e especialidades. Leone Radek, professora de paraquedismo, Mary Schwack, Irene Koger, Dorothy Wells, Janice Englund, Henriette Neley, professoras de Lank-Traine, e Edna Carlis, professora de rádio e comunicação. Ou seja, eram professores especialistas na área técnica de aviação. O Camp Melo, a base aérea West Air Force, cujo título, como já dissemos, é uma homenagem prestada ao conhecido AIS da FAB, da Força Aérea Brasileira, Francisco Corrêa de Melo, o celebrizado Melo, o Maluco, é uma obra formidável, está transformando inteiramente a região com suas construções em grande número, compreendendo vários edifícios de linhas modernas, expondo de um completo equipamento. Camp Melo será dentro em pouco uma das maiores bases aéreas da América do Sul. O antigo hangar do Zeppelin está sendo usado agora pelos blimps para o patrulhamento do Atlântico. Um deles descansava seu bojo sob a imensa estrutura desse hangar quando ali estivemos ontem. Como eu falei já na postagem sobre os blimps, a viagem do Getúlio ao blimp, né? Assim que foi rompido o contrato com a empresa alemã, a base passou então a receber logo os blimps. E por isso que tem algumas pessoas em Santa Cruz daquele tempo confundem que ainda existia o Zeppelin, o dirigível alemão, na década de 40, ele vai até a década de 50. Não é mais o Zeppelin, são os blimps, né? O Melo Maluco, possuidor de grande perícia e coragem na arte de voar, recebeu o apelido de Melo Maluco. Foi promovido a capitão em fevereiro de 1936, a major em maio de 37 e a tenente-coronel em agosto de 1940. Em 44, quando chega essa aeronave, ele era então coronel e era comandante da base aérea de Santa Cruz. Por que ele foi chamado de Melo Maluco? Porque, como ele era um aviador, ele fazia operações ousadas para a época, né? Por isso que as pessoas diziam, o Melo Maluco, e acabou ficando Melo Maluco. Então, hoje, essa breve apresentação sobre essa aeronave, né, que chega, o Skymaster, né, que chega a Santa Cruz, aterriza em Santa Cruz, pousa em Santa Cruz, transportando professores e equipamentos para a Escola Técnica de Aviação que já estava funcionando em São Paulo. Aqui o canal de História de Santa Cruz, do professor Simvaldo, hoje, segunda-feira, dia 7 de abril de 2025. Uma boa semana para você, um grande abraço e até uma próxima oportunidade.